Ao vivo, já estamos ao vivo no YouTube com o Dr. Marcelo Madeira e ao vivo também aqui no Instagram. Uma ótima noite para vocês, pessoal vai chegando, porque hoje é o dia que o Dr. Marcelo Madeira vai responder as perguntas. Camila chegando, pessoal chegando aqui, sejam bem-vindos. Porque o que acontece? Não dava para parar as lives. Eu falei que eu ia fazer 21 lives. Mas não dá, né? Fica bem complicado. Pronto. Agora eu já consegui tirar o eco. Estava com eco por quê? Porque nós estamos transmitindo no YouTube e estamos também transmitindo no Instagram. Pessoal do Insta, vocês me ouvem? Ok? Pessoal do YouTube, estão me ouvindo? Daqui a pouco o Dr. Marcelo começa também aqui com a gente. Deixa eu chamar ele aqui no Instagram, para que a gente possa estar transmitindo ao vivo. Falei que seriam somente 21 lives, mas é impossível parar, porque a pandemia continua, as empresas precisam se estruturar, tem muito... Boa noite! Opa, não está... estar aqui firmes e fortes, né? Apoiando você a estruturar a tua empresa. Porque Leandro tá me ligando, ele ligou 2 vezes, ele tá entrando no meio da live, aí interrompe a live. Então, você liga para ele, por favor, e conversa com o Leandro. Marcelo, boa noite. Marcelo, se você puder acertar um pouco a câmera do teu notebook, daí a gente consegue se acertar. Tessa, bem-vinda. Só a câmera do notebook, descer ela um pouquinho, né? Porque aí fica mais fácil para todo mundo estar te vendo, só que você não precisa derrubar o celular para acertar a câmera. Aí! Opa, voltei aí? Voltou no notebook, celular, ok. Boa noite, obrigada por ter atendido o convite de estar aqui, né? É muito importante a tua presença para estar realmente esclarecendo as dúvidas num momento tão emergencial como esse, que é o momento da pandemia, e que o empresário simplesmente fica sem saber o que fazer, né? Então, fundamental. Muito obrigado, Marcelo. Eu que agradeço sempre estar participando junto com vocês, estar levando informação, um público, né, tão carente hoje, carente pelo número de informações que estão recebendo, o que eu faço com isso, né? E hoje o assunto é bem atual, né? Então, nós vamos tratar as medidas provisórias referentes a essa pandemia que está acontecendo, essa crise movida pelo coronavírus, né? Então, a gente está bem... vamos tentar atualizar aí, né? Principalmente os empresários, né? E as pessoas que estão aí nessa fase, né? Vivendo uma questão sem precedentes. Né? Não tem Ok. Marcelo, eu vou te interromper, porque o pessoal do Instagram, eles estão dizendo que você está ou sem som, ou com um som muito baixo. Se você quiser experimentar colocar o fone de ouvido, né, no celular, pode ser que você consiga melhorar a captação do som. Mas o pessoal está comentando aqui no Instagram, né? E realmente a gente... Volume baixo, tá? Melhorou? Volume baixo do celular, você diz? Ok, então fala novamente para a gente ver com o pessoal. Deixa eu checar aqui o meu volume também, mas o meu volume eu acho que está tudo ok. Pessoal, melhorou o volume de som para o pessoal do Instagram, do Marcelo? Fala com a gente, Marcelo. Carmen, melhorou o volume aí? Tá tranquilo? Para mim aumentou. Eu estou te ouvindo bem melhor. Então tá bom. Então eu estou aqui pronto para falar já. Vamos lá. Ok, super importante. Ó, o Anderson Drude, que é nosso parceiro também, fez várias lives com a gente. Ele disse que está um pouco baixo o seu som. Eu estou conseguindo te ouvir. Eu não sei agora o pessoal se eles vão conseguir te ouvir, mas vamos seguir. Baixo, vamos seguir, né? E vamos ver como é que acontece.
Uma preocupação, Marcelo, de tantas medidas provisórias, né, que o governo lançou, é exatamente aonde é que a gente vai conseguir, né, recuperar a nossa empresa. Qual é o momento que a gente vai conseguir? Porque as medidas provisórias a gente tem dificuldade até para entender. E ainda mais agora, né, que está com essa situação de que o Covid possa ser doença ocupacional ou não. É tanta coisa. O que que vai interferir na vida do empresário? Tá. Carmen, vamos lá. Tá? Nós temos o quê? Nós temos determinações, medidas provisórias. Tá? Basicamente, nós temos 3 medidas provisórias, tá? Referente a essa pandemia de muita importância a todo empresário. Tá? A primeira medida é a medida 927. Tá? A segunda medida é a 936. E a terceira medida que agora vem é a 944. Bom, nós vamos falar das 3 medidas. Contudo, tá? Essas medidas provisórias, né, elas são, tá, do governo federal. Tá? Nós não vamos entrar na seara, tá, da questão de pode abrir, não vai poder abrir, quando vai abrir. Tá? Por quê? Porque Marcelo, só um instante, deixa eu te interromper de novo. O pessoal está aqui falando na live que eles não estão te ouvindo. Eu estou te ouvindo, mas o pessoal não está te ouvindo. Eu acho melhor você experimentar com o fone de ouvido. Pessoal, Carmen, meu som, vocês estão ouvindo bem no Instagram? Meu som tá ok? Porque o teu, Marcelo, o pessoal tá dizendo que realmente não consegue te ouvir. Carlos, checa para mim, tem alguma coisa no YouTube? Que o pessoal tá ok no YouTube? YouTube, o pessoal tá ouvindo a gente? olha, tô Anderson? sim. Anderson, meu som tá ok? Não, 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 não. O Anderson falou que o meu som tá ok. Não, 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 não. Não. Olha lá, o som Então da tá bom. Carmen tá bom. Vai, O meu morre de ok, inveja, porque ele tá vai. muito baixo. O som da Carmen é Vai. ok. Vamos lá, vamos tentar Fica. colocar o quê? Fone de ouvido. Olha lá, Marcelo, o seu não. O Anderson já corrigiu. O seu não. O meu tá ok. Então, E aí, Marcelo, aproveita para baixar um pouco a tela do teu computador para a gente conseguir te ver um Carmen, pouco. vamos lá. Ah! Vamos tentar. Agora ficou alto. Agora ficou alto. Agora ficou alto. Gente, eu vou processar. Eu quero meus direitos. Você gritou no meu ouvido. Ficou legal agora? Nossa Senhora, agora acho que dá Pessoal, até. reclama aí agora. Agora tá bom, né? Olha só, se mais alguém tava com fone de ouvido, vão processar a gente. Meu pai do Ah, céu. Ok. Então vamos vamos começar lá? tudo de novo. Vamos lá. Começando, Marcelo Madeira com vocês. Com voz. Marcelo Madeira com voz e vocês. Agora sim, ó, pessoal, todo mundo falando que agora ficou bom. A Camila, a Cristiana, Maristela, o Anderson. A galera Ganhei quer até convir. palminhas Parabéns, aí. pessoal, firme e forte. Ó, até palminha. Essas palminhas vieram de Salvador, Marcelo. Olha que legal. A gente está Tem distante. pessoas do Brasil todo Legal. participando com a gente. Bacana. Então vamos retomar, tá? Por isso, Carmen, tá? Por isso que eu não vou entrar, tá? Em questões de determinações em decretos estaduais e municipais. Por quê? Porque nós temos gente de todo o Brasil aí assistindo a nossa Com live, certeza. né? Então eu não vou conseguir tratar essa questão municipal, estadual. Nós vamos tratar das questões federais, ou seja, 3 medidas provisórias, basicamente, né, que foram que vieram nessa época de pandemia para auxiliar, né, o emprego e a manutenção da atividade, tá? Carmen, essas medidas, para você ter uma razão, elas versam, as 3 medidas são medidas de preservação, manutenção e suporte de emprego e renda. Ou seja, essas 3 medidas têm como foco, tá? Tem como
objetivo manter o emprego e a renda. Ou seja, o que é a renda? A empresa, tá? Manter a empresa, manter o emprego, tá? Então, já adianto, né? Eu tenho alguns clientes do escritório que falam, doutor, olha, mesmo com todas essas medidas provisórias, né, eu vou ter que demitir. E eu quero saber qual o benefício que eu vou ter para demitir o empregado, tá? E eu sou firme em dizer, olha, a legislação até agora, ela está focando na manutenção, no suporte, na preservação do emprego. Então, não existe até o momento, e eu entendo que o caminho, o objetivo das leis que estão sendo escritas, estão sendo sancionadas, até as medidas provisórias, né? O caminho dela é para preservação do emprego e não para demissão. Ou seja, Então não tem nada que vá auxiliar o não, dono da ou que vai empresa, né, o facilitar. empregador, que vá facilitar que ele dispense alguém. Nada. Nada. É o contrário. As medidas são para preservar o emprego. Tanto que as medidas, elas vêm, tá, oferecendo algo ao empresário, e das três, duas, tá, exigem a garantia de emprego. Inclusive, se não respeitada, com imposição de multa. Olha que interessante. Nós vamos tratar, Uhul. tá? Como assim multa? A situação já não está fácil. Aí você fala em multa. Exatamente. Nós vamos ver isso. Calma que a gente vai ver isso. Bom, vamos começar lá Ninguém fica de muito trás. calmo quando a gente ouve que ainda por cima vai ter multa, né? Se eu me beneficiar de algo, por exemplo, e não respeitar isso, eu tenho que ter. Quando eu entro em um acordo, né, eu tenho que ter uma moeda de troca. E a moeda de troca que o Estado está me pedindo ao empresário, é a garantia de que eu vou manter o emprego. Uau. Sim, faz Né? sentido. Ou seja, então todas as medidas até agora, né, que foram publicadas, foram com o objetivo de manter o emprego, tá? Ou seja, nenhuma medida para facilitar a demissão, ou deixar mais barata a demissão, ou parcelar a demissão, né? Não, as medidas vêm ao contrário, vêm para manter o emprego até agora. Tá E aí bom? tem uma pessoa perguntando, e quando é o empregado que está pedindo a conta? E ele tem banco de horas. Eu não sei de onde veio essa pergunta, né? Mas a pergunta está aqui. Quando o empregado, porque assim, tudo bem que é para manter o emprego, mas se o empregado está pedindo a conta e existe o banco de horas, vai Normal. simplesmente pagar as horas devidas. Sim, normal. Aplica-se o banco de horas, né? Se ele tiver, ou seja, hora para receber nesse banco de horas, ele pede demissão e a empresa paga para ele essas horas que ele tiver E de se ele crédito lá. tiver horas devidas, porque Hum, simplesmente mandaram todo mundo ficar 2 semanas em casa, né? É, Se o aí, banco de horas dele está negativo, eu desconto isso da rescisão. aí eu entendo, tá? Eu entendo que sim, porque é ele que está pedindo demissão, tá? Que eu tenho que fazer uma composição aí de como será isso. Mas eu entendo que sim, essas horas podem ser descontadas sim. Até porque ele está pedindo demissão e ele recebeu sobre isso. Ele não está dando nem chance para cobrir essas horas, né? Mas Entendi. vamos lá. Vamos começar lá do início para a gente entender um pouquinho. A primeira medida provisória, né, publicada foi a medida provisória 927. O que a medida provisória 927 ela diz? Tá? É aquela de Ela vem. 22 de março, né? Que foi num domingo que Isso, saiu assim. deixa. Não, Eu tenho a sim, ixi, data, essa é mas eu inesquecível. preciso ver. Foi um domingo, 22 de março. Eu tinha acabado de gravar um vídeo falando um monte de coisas. Pá! No mesmo domingo saiu a medida provisória. Inesquecível. Aconteceu isso comigo. Eu passei orientação para os meus clientes, veio uma liminar. A gente vai tratar dessa liminar também. Tá? Mas vamos lá. A medida 927, Carmen, ela vem regularizando o teletrabalho, ou seja, ela diz que o teletrabalho ele pode ser implantado a partir dessa medida provisória, né, através de um acordo individual,
tá? Entre empregado Mas e traduz aí o empregador. teletrabalho, né? O É o trabalho conhecido home office. home É o office, trabalho em e casa. É o que que eu estou eles fazendo querem agora. fazer, chamar de teletrabalho de qualquer jeito. Mas vai ser difícil pegar esse nome É, teletrabalho, porque é tão home office, né, que a gente é tão home conhece. office. É que está na lei, né? É igual o funcionário e o empregado. Na lei está empregado, né? A gente chama de funcionário, né? É. Essa medida também, Carmen, né? Além do teletrabalho, porque o teletrabalho já vem sendo regulamentado legalmente, né? Desde a reforma trabalhista, né? Então a gente já tem aí já tinha, vamos dizer assim, com esse trabalho home office, um direcionamento, né? O que essa medida veio realmente trazer de novo foi a possibilidade, né, da antecipação das férias. Ou seja, eu poderia colocar o meu empregado de férias, mesmo eles não tendo, né, direito às férias. Ou seja, ele sequer completou o período aquisitivo, ele sequer completou aquele ano que daria direito às férias, eu poderia colocá-lo em férias, tá? Ou seja, eu anteciparia as férias dele. O que muitos dos meus clientes, né, se utilizaram. Ou seja, parou, né, em março, né, parou em março e eles fizeram o quê? Olha, aquela semana, até o dia 22, foi isso mesmo, né? Eles ficaram tentando desenvolver estratégia para ver o que iria acontecer, o que iria fazer, era tudo muito novo, né? Aí o que houve? Eles determinaram que a partir daquela segunda-feira, acho que dia 23 de março, se eu não me engano, eu não lembro a data, eu sou péssimo para a data, ah, eles iriam colocar o pessoal de férias, né? 23 de E, março foi a segunda-feira, que foi o dia seguinte, né, da MP. A MP eles lançaram no isso, domingo, que foi dia isso. 22, no dia 23 já era segunda-feira, e aí todo mundo já não sabia mais o que fazer. É, na segunda. E era 2 dias de antecedência, eu tinha que avisar as férias com 2 dias de antecedência, né, para essa antecipação. Então, bastante gente colocou os empregados, né, bastante empresário, bastante cliente lá do escritório, utilizou dessa MP para colocar muitos empregados em férias, ou seja, antecipava as férias deles, né? Eles entravam de férias dia 25, né? E aí alguns optaram por dar 10 dias, outros por 15 dias, outros por 30 dias, né? E, assim, atendeu a princípio uma grande quantidade, né, de empresários, uma grande quantidade de empresas, né? Contudo, a outra coisa que essa MP trouxe de inovação também foi a possibilidade, né, através também de acordo individual, de estar celebrando o acordo de banco de horas, né? A gente está fazendo um banco de horas, tudo 927 ainda, tá? Tudo a primeira medida provisória. Aí nós tivemos essa novidade, ou seja, vamos implantar o banco de horas através de um acordo individual, né? E dentro desse banco de horas também foi permitido, Carmen, olha só que legal, a antecipação no aproveitamento dos feriados, né? Ou seja, Sim, eu poderia antecipar e aproveitar aqueles feriados do ano de 2020, né? Para que compensasse nessas horas. Então foi feito nos entregue também essa novidade, tá? eu passei isso para os meus alunos, desde que o feriado não fosse religioso, porque aí não dá para fazer Exatamente, nenhum tipo de exatamente. É imposição. porque a gente é complicado. Teve muita gente que ficou contente, teve muito empresário. Por Com quê? certeza. Eles trabalham no Atendeu. feriado, tem muito Uhum. empresário que eles trabalham no feriado e este é um ano que está lotado de feriados em dias normais. Então, eles até gostaram de fazer essa troca e celebrar esse tipo de acordo. A gente tem que ver aquilo que está no nosso controle, né? Porque Uhum. mudar a lei, acabar com a pandemia, nada disso está no nosso controle. Mas tirar o melhor proveito daquilo que está à Daquilo que disposição. não é E isso nos, está no nosso controle. nos é entregue. Olha só, Uhum. tem uma coisa da medida provisória também que está sendo pouco utilizado por um grande número de empresários.
né? A medida provisória lá, a primeira, traz o quê? Carência para pagamento de FGTS do mês de abril, maio e junho. Uhum. Né? Eu estou utilizando, porque Olha, mas aí tem você muita gente. pode deixar o FGTS para fazer um parcelamento lá para Sim, frente. né? Então são coisas que nos foram entregues, muitas vezes a gente, com essa gama, com essa quantidade de informações de vai e volta, né? A gente Assim acaba como o Simples deixando Nacional, né, de abril, maio, junho, que pode ser prorrogado. Não, março, prorrogada abril e parcelado. maio. É, Bom, Simples é Nacional um... pode ser prorrogado também. Aí vamos ver com os contadores, nós temos bons. E essa semana, falando em prorrogação, né? Notícia fresquinha, saiu ontem também. As pessoas que têm parcelamento, sabe aqueles parcelamentos de impostos Aham. que você foi lá e negociou? Também vai poder ser prorrogado. Isso Olha que saiu legal. ontem, notícia fresquinha. Quem tem Olha, parcelamento, dá para empurrar para frente também. quem não tem, né? Pois é, vamos ficar Quem? vivo, depois a gente vê o que faz. Depois a gente vê o que faz. Mas então, Carmen, essa também foi um benefício que a medida provisória 927 nos trouxe, né, que a gente precisa utilizar. Né? A gente precisa conhecer, a gente precisa se informar e utilizar dessa medida. Tá bom? Então, em resumo, medida 927, entre os detalhes, tá? Ela traz sobre o teletrabalho, antecipação de férias, férias coletiva, banco de horas, aproveitamento de feriado e carência para recolhimento do FGTS. Né? Então, gente, não é questão política, não, imagina, não tem nada a ver com política. Mas olha, estão sim observando, tá, a dificuldade que os empresários estão sofrendo durante essa pandemia. Tá? Na medida do possível. Talvez, eu tenho certeza que não é aquilo tudo que a gente esperava, não é aquilo tudo que nós queríamos, né? Mas medidas estão sim sendo liberadas. Tá? E nessa continuidade da medida 927, tá? Da MP 927, nós tivemos o quê? A medida provisória, a discutidíssima medida provisória, foi até parar no STF com um monte de ADI, ação de inconstitucionalidade, né? A MP 936, medida provisória 936, tá? Que entrega a possibilidade, tá? Da redução de jornada, tá? E a possibilidade de suspensão contratual. Tá? Bom, quando veio essa medida, a grande discussão era: olha, eu posso fazer isso através de acordo coletivo ou tem que ter a participação do sindicato? Porque a Constituição Federal diz que eu só posso reduzir jornada e salário, tá? Com a participação, a interferência no acordo, tá? A mediação da representatividade sindical. Né? A lei, a Constituição Federal diz isso. E isso Ou foi seja, a lei discutido diz que acordo só mediante sindicato, para só com participação do redução, sindicato. só com participação do sindicato. Tá? Uhum. Tá. Essa foi uma discussão bastante Essa foi a grande. discussão que foi levada para o STF. Exatamente. Tá? Já adianta, em primeiro passo, tá? O pessoal do sindicato esperneia, hein? Pelo amor de Deus, eles não desistem. Não, então, até em época de pandemia, né? E eu Pelo digo o amor, seguinte, eles deviam tá? ficar em casa, né? Não é? Fica em É, casa, sindicato. quarentena. O grande problema, Carmen, né? Aí foi o seguinte: o Lewandowski, tá? Acatou em partes um pedido de liminar, tá? De um partido político, tá? Que alterou, complementou a medida provisória publicada naqueles dias. Com 2 dias ele veio alterar e complementou a medida provisória. A medida provisória, tá? Ela tem ela tem uma observação que uma faixa salarial, ela
A medida provisória mesmo obriga a participação do sindicato. Nós já vamos ver isso. Mas, em geral, tá? Ela permitia que eu fizesse a redução de jornada ou a suspensão contratual, tá? Diretamente num acordo individual com o empregado. Tá? E afinal, pode ou não pode? Eu teria que avisar em 10 dias o sindicato. Isso que diz a lei. Olha, eu posso fazer um acordo individual, mas eu tenho que comunicar o sindicato no prazo de 10 dias. Bom, isso diz a MP. Vem o Lewandowski, que através de uma liminar, complementa isso. Ele diz o seguinte, na complementação que ele impôs de forma liminar na medida provisória 936. Ele diz, olha, o sindicato, o empregador deverá em 10 dias comunicar ao sindicato e o sindicato, querendo, poderá deflagrar negociação. Eita, em caso de sindicato não do fica em casa mesmo. Em caso de silêncio do sindicato, o acordo será válido. Não, mas olha, não mudou nada. Tá. Por que não mudou nada? Porque a qualquer momento o sindicato pode deflagrar uma negociação coletiva. Que doido! A qualquer momento. Ele pode... Olha, esse acordo aqui não agrada aquele grupo de pessoas e ele pode reivindicar uma negociação a qualquer momento. Então, o Lewandowski não mudou nada. Tá? Na semana posterior, essa medida provisória, essa questão do acordo individual, coletivo e tal, foi para o plenário do STF, ou seja, para todos os ministros do STF decidir sobre a questão e, em maioria, decidiu-se que não iria ter alteração na medida provisória, ou seja, a medida provisória estaria valendo da forma com que ela foi publicada pelo presidente da República. Tá? Ou seja, redução então, de 25%, 50% ou 70%, válido, e o governo complementa isso com o seguro-desemprego. Acordo individual está valendo. Não preciso do sindicato para nada. Oi. Amém, amém. Wander, sabe qual é a coisa que mais perguntam em relação a essa suspensão do contrato? Inclusive, uma pessoa perguntou aqui agora. Justamente o grupo de risco, né, as pessoas que têm mais de 60 anos de idade, às vezes elas já são aposentadas. E aí, quando você faz a redução, elas não podem receber 2 benefícios, elas ficariam sem salários. Mas se elas trabalham é porque elas precisam do salário. E elas são as pessoas que principalmente precisariam não estar mais na empresa. Então, é um conflito muito grande. Você tem alguma ideia sobre isso? Então, vamos lá, Carmen. O objetivo dessas medidas provisórias é a manutenção do emprego e da renda. Tá? Eu acho que o foco dessa lei, tá? O objetivo dessa lei é promover uma renda mínima, inclusive para os empresários. Tá? Inclusive para os empresários. Ou seja, se ele tiver vendendo ao mínimo e não tiver pagando todo mundo 100%, talvez sobre alguma coisa para ele sobreviver. Né? Os aposentados, os pensionistas aí que estão, né, realmente, eles não foram beneficiados com essa medida provisória. Tá? Por quê? Porque eles já têm renda. Tá? Mas que agora, se eles continuam trabalhando, não é suficiente, né? E aí que fica aquela dificuldade. Então, Carmen, o problema agora não está na suficiência. Está na renda mínima. Não é suficiente nem para o empregado, tá? Que não é aposentado, que vai estar para a rua sem emprego, nem para o empresário que vai estar fechando a empresa e não vai estar ganhando nada. Tá? Então, olha, se a gente pensar, o aposentado, né, ele já tem aposentadoria. Ele precisa. Mas agora ele também não vai ter onde gastar no shopping, ele não vai ter do filho, muitas vezes está dando desconto, ele não vai abastecer carro porque ele não pode sair da casa. Ou seja, a situação sem precedentes. Né? Respondido, Vânia. A Vânia foi a pessoa que tocou no assunto, né? Então, se tiver alguma dúvida ainda, posta aí pra gente que a gente responde.
só complementar. A preocupação do Estado é oferecer uma condições de sobrevivência nesse período, Carmen. Né? Não é, como eu disse, as medidas foram implementadas, mas não seria aquilo que todos quisessem, né? Mas elas foram medidas que sim beneficiaram. Se a gente observar, beneficiaram, entendeu? Tá. Mas vamos lá. A MP 936, tá? Ela diz que é possível o empregador, tá? Em acordo com o empregado, fazer a redução, tá? Da jornada de salário, jornada de trabalho e salário em 25%, 50% e 70%, tá? Primeira permissão, permite a redução de jornada e de salário. Vamos falar sobre isso, depois a gente vai falar sobre a suspensão. Se um empresário, tá, em acordo com o empregado, tá, reduzir, tá, a jornada de trabalho em 25%, tá, ele também reduz o salário em 25%. Esses 25%, então o empresário vai pagar 75% do salário, o empregado vai trabalhar 75% da jornada, tá? E o Estado vai complementar 25%, tá? Do salário do empregado? Não. Do valor que o empregado teria direito de receber se ele tivesse recebendo o seguro-desemprego. Então, não é o valor total do salário. Por isso que eu estou dizendo, olha, a preocupação do Estado nessa crise foi observar a renda mínima, né? Inclusive na suspensão, a gente vai ver. 50% a mesma coisa, ou seja, o empregador negocia com o empregado para ele trabalhar só a metade, 50%. O empregador paga metade do salário, tá, para o empregado, e o empregado vai receber a outra metade, tá, do valor que ele teria direito de receber se ele tivesse sido demitido de seguro-desemprego, tá? Então ele vai receber 50% do valor do seguro-desemprego que ele teria direito, tá? 70% a mesma coisa, ou seja, reduz a jornada, a carga horária em 70%, o empregador paga 30% e o governo paga 70% do que o empregado teria direito de receber do seguro-desemprego. Tá bom? Entendi. Em tese, em resumo, é isso. Olha, Carmen, voltando a falar do aposentado, essas medidas se preocupam com a manutenção básica das pessoas. Né? Olha, então é para manter o básico mesmo. Tá? Tá. E não tem nada a ver, o Antenor está perguntando, né? O fato de eu ter feito redução de jornada para algumas pessoas da minha equipe e outras pessoas, de repente, eu precisar dispensar. Ninguém vai me impedir de dispensar as outras pessoas porque eu fiz redução de jornada com algumas, né? Não, redução Quem eu não vou de poder jornada. dispensar são as que eu fiz a redução de jornada, Isso. certo? Tanto na redução de jornada, tá? Quanto na suspensão contratual, a lei ela oferece um suporte ao empregador, em contrapartida ela cobra que o empregador tem uma responsabilidade na manutenção do emprego. Então, o que ela cobra do empregador? Tá? Ela cobra uma garantia de emprego. Como garantia de emprego? Olha, se eu reduzir daquele empregado, o João, tá? 50% da jornada de trabalho dele durante 2 meses, quando o João voltar a trabalhar, eu tenho que garantir, tá, que o João permaneça mais 2 meses na minha empresa empregado. Tá? E assim também funciona, tá, com a suspensão do contrato de trabalho. Ou seja, a mesma garantia é exigida do empregador se ele optar, se ele empregar, tá,
a suspensão do contrato de trabalho. Carmen, Marcelo, só um instante. Olha que legal a lembrança que o Anderson fez, né? O Anderson, ele é contador também e ele é nosso parceiro. E ele está lembrando o seguinte, que depois, se ele for dispensado, né, da empresa, vamos supor, daqui a algum tempo ele for dispensado, esse seguro-desemprego que ele já recebeu durante o tempo da não vai pandemia fazer diferença. não vai ser afetado. Então, Não vai ser ótima afetado. lembrança, Anderson. E outra, Anderson, não falte das lives, não, que é sempre bom ter você por perto, viu? com certeza, viu, Anderson? Vai lembrando. E agora tem a Thaís, que ela está perguntando o seguinte: e os funcionários que não são registrados? Não. Eu já sei a resposta, Thaís não vai gostar da resposta. Mas eu vou deixar você, que é nosso convidado da noite, eu vou deixar você dar a resposta para a Thaís. Seja gentil com a Thaís, por favor. Mas ela está perguntando se as medidas provisórias ela é válida também, né? Veja bem, quando um empresário não tem um registro, né, já o nome já diz, ele não é registrado, ele é um trabalhador informal, né? Então ele está à margem da lei, ele não está na lei, ele está fora da lei. Se ele está não fora pode da ser lei, advertido, não pode ser suspenso, você não pode nem chamar a ele vai atenção se dele. beneficiar da Ele lei? não pode nem. Como que eu posso me beneficiar da lei? Olha, tem um detalhe. Muitas vezes o empregado não é registrado porque ele não quer. É porque o empregador não registrou ele. E aí é complicado, porque o empregador fala assim, ó, tchau, vai ver? Não. Aí depois você pode até reclamar do empregador, inclusive nesse período de estabilidade da pandemia aí, porque você não vai arrumar emprego em lugar nenhum. Ou seja, se o empregador está sem o empregado sem registro, tome cuidado também, viu? Não manda o cara embora agora não, porque senão, com certeza, ele pode ir lá na porta da justiça e falar, olha, eu fui mandado embora durante a pandemia, não arrumei emprego em lugar nenhum, eu quero que aquele cara que não cumpriu com as obrigações dele, inclusive me indenize que esse período que eu não achei emprego aqui. O que pode acontecer, então o risco é grande. Mas, infelizmente, o empregado que não tem registro, ele está à margem da lei, ele está longe da lei. Então, a lei não pode ser utilizada para ele. Mas ele pode se utilizar da lei para reclamar dos seus direitos. Com certeza. Aí ele pode se utilizar da lei. Marcelo, eu tenho certeza que você não vai acreditar, mas já faz 40 minutos que a gente está nessa live. E eu tenho uma pergunta aqui bastante longa, falando caso o funcionário... 40 minutos, ó. Caso o funcionário contraia o coronavírus, né, comprovadamente no ambiente de trabalho, o empregador pode ser responsabilizado como se fosse, assim, um acidente de trabalho, de saúde ocupacional? Isso está uma discussão bastante grande, Carmen. A medida 936 diz que não, mas isso já está sendo discutido no STF. Então, nessa pergunta, eu vou falar, aguardamos cenas dos próximos capítulos. Olha, essa é uma discussão grande. Eu peguei coronavírus, como que eu vou provar? Primeiro, não tem teste. Como que eu vou provar que eu estou com coronavírus? Segundo, desde quando? Terceiro, onde? Difícil, hein? Situação então, difícil, é melhor esperar caminhar um pouco mais essa discussão para a gente gerar uma orientação. Mas, Marcelo, olha Anderson, olha Anderson participando de novo e socorrendo a Thaís. Anderson disse o seguinte, que esses empregados que não têm registro, eles não vão ficar com uma mão na frente e outra atrás. Eles podem recorrer ao auxílio emergencial, o benefício emergencial que oferece R$600, né? Para a pessoa, tal, e como você disse, é algo emergencial, né? Que não vai salvar a vida da pessoa, nem pagar as contas dela, mas pelo menos ela não fica sem nada. Porque como ela está desempregada perante a lei, né? Perante a lei ela está desempregada, ela pode pedir o auxílio emergencial, o benefício.
Novamente, cada caso é um caso, são colocações específicas, são muito legais, né? Mas eu tenho que também tomar um pouquinho de cuidado. Porque se eu estou reclamando um vínculo de emprego com uma pessoa que não me registrou e de repente eu vou lá e peço esse benefício como autônomo, por exemplo, né? Uhum. Eu estou me contradizendo, Então, mas aí talvez entendeu? seja uma boa saída também para ele não reclamar o vínculo depois, né? Porque ele vai ter Também, entrado mas em é por isso que eu estou dizendo, contradição. olha, é cada caso, né? Tem que ver de quem que é a Uhum. culpa, qual o tamanho da empresa, por que não está registrado, né? Tem tudo isso, então, cada caso, a gente tem que analisar. Carmen, só finalizando aqui, é importante finalizar, a gente falou da 936, né? E aí nós temos também, empresariado, né? A medida 944, a mais recente, a MP 944, né? Ela vem falando sobre crédito para pagamento de folha, né? É um crédito que o governo está oferecendo para o pagamento de folha, o folha de pagamento amado, né? Carmen, parou o meu Instagram aqui. Tá tudo bem aí? Ele trava um pouco por causa que a tua internet ele tá girando assim, mas já volta. Fica tranquilo que volta. É comum. Pode falar que você já voltou no Instagram. Já não tá mais girando. Agora o que aconteceu foi que sumiu tua voz. Às vezes acontece, né, quando a internet começa a girar, ela dá essa paradinha, né? Enquanto isso, deixa eu dar uma olhada aqui na pergunta do Antenor, que ele disse que já demitiu 2 funcionários, não por causa da pandemia, mas sim por causa de comportamento. E nesse caso, se pode fazer redução de jornada. Sim, Antenor, você pode fazer mesmo que você tivesse dispensado por causa da pandemia. Independente disso, né, você pode escolher alguns funcionários para fazer a redução de jornada e outros funcionários também, onde você vai estar colocando, né, no caso, a dispensa, né, que foi a melhor alternativa que você encontrou. Mas toma muito cuidado, porque quando você dispensa um empregado por causa de comportamento, o que que você está fazendo? Automaticamente você está instruindo a todos os demais que quando eles quiserem sair da sua empresa, é só fazer uma pirraça que você vai dispensar. E aí eles podem entrar nesse processo de pirraça e fazer pirraça e aí é difícil, né? Aí fica complicado, porque os demais estão vendo e todos eles querem receber multa, querem receber o aviso prévio, querem receber várias coisas. Então tomem só cuidado com isso. Coloquei o funcionário pelo governo por um mês, instabilidade de um mês, que sou obrigada a ficar com esse funcionário. Eu posso usar esses 30 dias para ele para pagar o aviso prévio? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu acredito que não, porque o aviso prévio não está inserido na estabilidade dele, né? Ele tem direito à estabilidade de um mês e depois ainda terá o aviso prévio. Mas vamos confirmar isso com o doutor Marcelo, se ele conseguir falar, né? Porque até agora ele ainda não está conseguindo falar. Marcelo, não consigo te ouvir. Marcelo, faz o Pronto. Eu não sei se o Marcelo estava sem som também no YouTube, né? Mas aqui na live é bem tranquilo. O Marcelo pode sair da live e pode entrar novamente na live. Marcelo, entra de novo na live para a gente poder estar encerrando o assunto, né? Enquanto isso, deixa eu dar uma olhada aqui nas outras perguntas também. Eu vi numa entrevista, né, que o empregado tem que, mas aí, Vera, eu não vi o final, não vi o que você perguntou no começo, aí eu me perdi da tua pergunta. Agora, Marcelo sem som, Marcelo sem som. Ok, me arrependi de não ter demitido. Dia 17 ele recebe o salário do governo, né? É verdade. Daí você vai acabar ficando mesmo. Exatamente, já tem mais 2 indo para o caminho. Então, com certeza o Anderson consegue responder para a gente, Anderson, se os 30 dias, né, se eles estão incluídos ou não dentro do período de estabilidade. Anderson, socorre a gente. Anderson, nosso mega Sim, parceiro, agora eu tô com som. agora está com som. Agora é só um instante Foi que eu pedi para problema o no Anderson. Instagram.
Problema no Instagram. Só um instantinho que eu pedi para o Anderson se ele pode responder para a gente, Marcelo, e você também pode estar apoiando nisso. Quando, por exemplo, eu faço a dispensa da pessoa e ela teve um mês de jornada reduzida, aí ela tem um mês de estabilidade. Eu posso usar esse um mês como o aviso prévio trabalhado dela? Não, Ou. Então eu respondi correto. de forma nenhuma. De forma nenhuma. Eu não Não disse se de forma confunde. nenhuma, mas eu disse que não podia. Não se confunde, senão ficaria fácil. Né? Eu daria 2 meses. Um mês eu dou de férias, o outro eu dou de aviso. Marcelo, Não é. daqui a pouco Carmen, o próprio voltando Instagram agora. ele encerra a nossa live. Então acho bom você ir para contar da última medida provisória que estava empolgado. Aqui o Anderson respondeu: 30 dias de estabilidade não pode ser usado. Obrigada, Anderson. É isso mesmo, então, não tem jeito. Marcelo, daqui a pouco o Instagram vem e corta a nossa live sem dó nem piedade. Marcelo? Marcelo? Ixi, Marcelo Madeira saiu. Hoje é o dia do som do Marcelo, né? Olha lá, o Antenor dizendo que já tem mais 2 indo para o mesmo caminho. Todo mundo fala Marcelo, fala Marcelo. A Vera tá aqui? Deixa eu ver, tem uma outra pergunta aqui, né? Que se o funcionário, seja ele da área de risco, né? O funcionário tem que escrever de próprio punho que o mesmo, sabendo do risco, ele quer trabalhar. A gente pode perguntar isso para o Marcelo quando ele voltar. Vamos só esperar ele voltar e a gente pergunta isso para ele. Olha aqui, adicionando o Marcelo. Marcelo retornando agora. E Marcelo, no Carmen, YouTube tá voltei. normal, né? No YouTube Voltou. Então, se eu tá fosse normal, eu você, ó. voltei. Mas não é problema no som. Eu estou verificando aqui, a minha esposa está me ajudando, é problema no Instagram aqui, geral. Deve ter algum problema aqui. Eu estou. E você também para a tela. Então para o Instagram para mim. Não Sabe é só por o que som, que a não é minha problema de tela som. para? A minha tela para quando entra mensagens do WhatsApp, né? Então, eu tô com o pessoal me Não, dando para seu som suporte. também. Tá. Para seu som. Mas Mas ok. vamos lá, tá? Fique tranquilo, você ainda tem Isso alguns acontece. minutos. A pandemia começou agora. Se a gente. Nós não. Ainda bem que nós não estamos experientes com isso. E se tudo correr bem, não vamos ficar experientes em pandemia, que logo acaba, né? Mas vamos lá, medida 944, a MP 944, Carmen, tá? Ela vem dando oportunidade, tá, ao empregador, tá, de pegar junto ao governo federal um crédito bancário, tá, para pagamento da folha de pagamento dos seus empregados, tá? Tem algumas peculiaridades, alguns detalhes aí, mas o que acontece? A gente tem essa possibilidade, então é possível. Em síntese, para a gente encerrar, são 3 medidas importantes, tá, que foram publicadas para auxiliar a manutenção, o suporte e a preservação do emprego, tá? As medidas provisórias, elas permitem, tá, o teletrabalho, antecipação de férias, banco de horas, antecipação e compensação do feriado, redução de jornada e salário, suspensão do contrato de trabalho e financiamento da folha de pagamento, tá? Amém. Além do que, tá, prolongar o pagamento do FGTS. Né? Carência, nossa, me fugiu a palavra. Carência para o pagamento do FGTS. E parcelamento, né? FGTS, Parcelamento também. INSS e Então, também o financiamento da folha, né? Por 2 meses, que pode ser feito, e depois com juros de 3,75 ao ano,
que tem vários bancos que estão oferecendo. O Santander sempre me manda um WhatsApp me lembrando disso, que se eu quiser financiar minha folha dentro dos juros do BNDES, né? Que também é uma outra alternativa bacana. Uhum. Mas, Marcelo, me diga uma Mas é coisa isso daí. aqui, uma pergunta que eu não tenho ideia da resposta. A Vera está falando o seguinte: você tem um funcionário, ele é funcionário de risco, né? Por algum Uhum. motivo. Ele está lá dentro do grupo de Uhum. risco por algum motivo. Ele tem que escrever uma carta de próprio punho que ele quer trabalhar? Não, olha Não. só. O risco da atividade é do empresário. Continua, do empregador, artigo 3º da CLT. Então, O mesmo que ele escreva essa empregador mesmo. carta, não vai ter validade. Olha, se o direito de trabalho é irrenunciável, o direito do trabalho envolvendo o direito à saúde do empregado, a preservação da saúde do empregado, mais ainda. Então, mesmo que o empregado leve lá o padre da comunidade dele dizendo que o cara está protegido com manto sagrado, que ele não vai pegar o coronavírus, mas que ele quer trabalhar, ele não pode. O empregador não pode admitir isso. Tá bom? Tá, e se a pessoa fez a suspensão por 60 dias, mas agora passou 30, precisa que as pessoas voltem a trabalhar. Deu uma aquecida, precisa que Ela, volta. Como faz para ela reverter isso? É pode. uma pergunta. Marcelo? Marcelo? Marcelo, no YouTube você tá. Ah, é, no YouTube você havia tirado o som, mas de toda forma, o Instagram vai encerrar a nossa live dentro de alguns instantes. Se você tem perguntas que não foram respondidas, me envie um direct. Eu passo esse direct com certeza para o Dr. Marcelo e a gente pode estar respondendo sim. E se for o caso, se houverem muitas perguntas, o que a gente faz? A gente marca outra live. Fique Amém. tranquilo. Oi. Voltei. É um Instagram mesmo, não sei se a conexão, ele para a conexão e eu Ok. paro até de me ouvir. Vamos lá. Qual era a pergunta mesmo? Se a pessoa, então, mesmo a pessoa sendo do grupo de risco, ela não pode trabalhar e é responsabilidade do empregador cumprir o seu papel social e não deixar essa pessoa trabalhar. Tá bom? Marcelo, eu disse para o pessoal enquanto você estava fora o seguinte: se ficaram perguntas sem serem respondidas ou se surgirem mais dúvidas, me envie um direct, não tem nenhum problema. E se nós tivermos muitas perguntas, né, a gente marca uma nova live. Ou se não forem muitas perguntas, o próprio Dr. Marcelo eu passo para ele e ele pode estar respondendo. Então fiquem Com tranquilos que certeza. vocês não ficarão sem respostas. Mas o Instagram realmente ele vai encerrar a nossa live a qualquer instante, mas eu tenho certeza que muito contribuiu, né, essa visão das MPs e essa dificuldade que nós temos hoje de ter esse entendimento sobre a MP. E o Dr. Marcelo trouxe isso com muita clareza. Eu te agradeço Muito muito. obrigado. Muito obrigado, Obrigada por Carmen. Eu que estar aqui. agradeço essa audiência aí, que eu tô vendo que. Pessoal, fica de longe e a miopia não está me ajudando para ler todas as mensagens, mas eu tô vendo os coraçõezinhos, as pessoas que estão mandando joinha, tá me deixando muito feliz. E lembre-se, estamos à disposição. Pessoal, dá um toque, sabe como que a Carmen é prestativa aí, o Instituto. Então, nós estamos juntos aí. Tá bom? Boa noite para vocês. Havia... Muito obrigado por estarem participando aí comigo. Então vamos encerrar aqui no Instagram e aí nós vamos terminar de ver as perguntas do YouTube. YouTube não vai embora que a gente vai ver as suas perguntas. Tchau, pessoal do Instagram. Até a próxima. Amanhã, economista Murilo Massareto vai estar aqui conosco falando sobre planejamento financeiro. Imperdível, aguardo vocês.